Vamos então ler a palavra de Deus. Gostaria de convidar para nós lermos na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. Segunda aos Coríntios, no capítulo 7, vamos ler apenas 2 versículos que vamos usar para a mensagem dessa noite. Paulo diz assim: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Eu quero frisar o versículo 10, onde Paulo fala de 2 tipos de tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O texto que nós acabamos de ler não é um texto evangelístico. É um texto onde Paulo está falando para a igreja de Corinto, a quem ele havia escrevido a primeira carta, e aquela primeira carta contristou aqueles irmãos, entristeceu aqueles irmãos. Mas Paulo agora está mostrando aquele entristecimento, aquela contrição que causou na igreja, foi para arrependimento, foi para benefício da igreja. Trouxe benefícios espirituais para a igreja, aquela carta que contristou os corações daqueles irmãos. Esse é o contexto. Mas eu queria usar hoje à noite esse princípio encontrado aqui, esse princípio espiritual encontrado nesse texto, que há uma tristeza boa, há uma tristeza que no fim produz alegria, e uma alegria que ninguém pode tirar da pessoa. É uma tristeza segundo Deus. Nós vamos procurar tentar entender essa tristeza segundo Deus. A primeira parte do versículo 10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz alguma coisa. Diz: produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, que a ninguém traz aborrecimento. Mas depois ele fala de uma tristeza que vem de outro lado. Ele diz: mas a tristeza do mundo produz morte. E ponto final. Então, há uma tristeza que é segundo Deus, há uma tristeza que é trazida e que é colocada no coração da pessoa por Deus mesmo. Já é um trabalho de Deus sendo colocado na vida de uma pessoa. E Deus, quando Ele faz isso, Ele faz com o objetivo de levar essa pessoa ao arrependimento, que vai levá-la à salvação, e essa pessoa então vai desfrutar de uma alegria que ela não desfrutava antes. Uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. O arrependimento leva a pessoa a desfrutar da salvação. Essa salvação não traz pesar, não traz tristeza, não traz aborrecimento a ninguém. Então, hoje à noite vamos pensar sobre esse princípio, que pode ser encontrado em toda a Escritura, desde o Velho Testamento até o Novo. Quando nós lembramos de alguns personagens da palavra de Deus, de pessoas que foram convertidas a Deus, ou que tiveram uma experiência pessoal com Deus, um encontro com Deus, e tiveram as suas vidas mudadas pelo poder de Deus, pessoas que foram salvas, tiveram uma experiência transformadora com Deus. Quando nós vamos estudar com detalhes a experiência dessas pessoas, nós vamos ver que essa experiência que elas tiveram, que transformou a vida delas, que levou-as a Deus, que levou-as à salvação, a experiência que tiveram foi iniciada por um período de crise. Foi inclinada por um período de tristeza muito grande. Eu gostaria de citar aqui alguns personagens que são muito conhecidos, então nem precisamos abrir as Escrituras para lermos os textos. Eu quero citar aqui algumas experiências que são bem conhecidas. Por exemplo, Gênesis capítulo 32, nós lemos acerca de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi irmão de Esaú.
E nós sabemos que esse Jacó, ele enganou o seu pai, ele mentiu para o seu pai, ele tomou a bênção que era própria do seu irmão Esaú. O seu irmão Esaú se tornou inimigo mortal de Jacó, passou a perseguir Jacó para matá-lo a todo custo. Então nós lemos que Jacó então teve que sair de casa e ele passou a viver uma longa vida, durante longos anos, uma vida de fugitivo. E durante aquela longa vida de fuga em que Jacó empreendeu, ele teve muitos bens, ele se enriqueceu, ele casou-se, ele teve família, teve filhos. Muitos anos se passaram e ele está sempre fugindo. Há um problema dele no passado que faz com que ele continue fugindo. É Jacó, esse é Jacó. Mas em Gênesis capítulo 32, quando ele estava ali com seu gado, com seus bens, com as suas mulheres, com seus filhos, um tanto tranquilo, chega uma notícia que vai estragar a tranquilidade de Jacó. A notícia que chega para Jacó é: o seu irmão Esaú, o seu inimigo mortal, está vindo aí. E ele traz 400 homens consigo. O seu irmão Esaú, de quem você tem fugido há longos anos, está chegando aí. E ele traz 400 homens. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 32 que quando Jacó ouviu isso, ele ficou apavorado. Diz que Jacó temeu muito, teve medo e se perturbou muito. A tranquilidade de Jacó foi-se embora. O medo invadiu o coração de Jacó. Não havia mais tranquilidade, ele está perturbado e aquela noite ele não consegue dormir. E naquela noite de perturbação, de uma crise que invadiu a vida de Jacó, ele toma uma decisão. Aquela noite, diz que ele chama sua família, despede a sua família, as suas mulheres, os seus filhos, o seu gado, e diz que Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. E naquela noite, Jacó sozinho teve uma luta intensa com Deus. Uma noite inteira de crise, uma noite inteira de luta com Deus. No fim daquela noite, amanhecendo o dia, Jacó está atravessando o vale, sozinho. E ele está dizendo assim: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu vi a Deus face a face essa noite, e a minha vida foi salva. Esse homem teve a sua vida transformada, e a sua inimizade com Esaú foi desfeita naquele dia seguinte. Mas esse encontro que ele teve com Deus foi naquela noite, quando ele parou para pensar: o que está acontecendo com a minha vida? Durante todos esses anos que têm se passado, eu sou um fugitivo. Há um problema lá atrás que não foi resolvido. E agora eu tenho que me deparar com o meu inimigo. Ele está vindo contra mim. E ele pensa: a minha família não tem nada a ver com isso. Os meus bens, o meu gado não tem nada a ver com isso. Eu vou mandá-los embora. Eu vou despedi-los para que eles passem o vale do Jaboque. Eu vou ficar sozinho para resolver isso. Esse é um problema meu. E naquela noite, Jacó teve essa luta com Deus. Ele foi vencido. Deus tocou na articulação da sua coxa. E diz que no outro dia ele andava, atravessava o vale, manquejando de uma coxa. O encontro que ele teve com Deus deixou uma marca em Jacó. Ele atravessava o vale, mancando de uma coxa. Mas ele pôde dizer isso: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó certamente nunca mais esqueceu essa noite na sua vida. Um outro exemplo de um outro personagem bíblico, o próprio profeta Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Esse homem, Isaías, no início do seu livro, nos primeiros capítulos do seu livro, nós vemos ele várias vezes dizendo assim: ai da nação fulana que faz isso e aquilo. Ai do fulano que faz assim, que procede assim, que pratica isso, que faz aquilo. Ai deste, ai daquele outro. Mas no capítulo 6, esse Isaías, que via o pecado na vida das outras pessoas, na vida das nações,
esse Isaías vai se deparar com uma visão. Ele tem uma visão da santidade do trono santo de Deus, do próprio Deus santo no seu trono. E ele percebeu que ali no céu, diante do trono de Deus, os seres angelicais estavam admirados da santidade de Deus. Aqueles seres clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os seres angelicais cobriam o rosto diante da santidade de Deus. E agora esse Isaías, que via o pecado na vida dos outros, ele está olhando para si mesmo diante da luz da santidade daquele trono e diz: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Agora ele não diz assim: ai do fulano, ai do ciclano. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse homem, Jacó, esse homem, Isaías, já saímos de Jacó, esse homem, Isaías, ele entra em crise. Ele entra numa crise profunda, ele tem um pavor invadindo o seu coração. Eu vou morrer, vou ser fulminado pela justiça divina. Eu sou um homem pecador. Ele enxerga os seus pecados. E ele toma consciência de quão pecador ele era diante do Deus Santo que o criou. E essa convicção de pecados que ele tem o leva a clamar: ai de mim, estou perdido. E quando ele clama assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem pecador, sou homem de lábios impuros e habito, me relaciono com pessoas de impuros lábios. O Deus Santo que estava naquele trono envia o seu anjo. Uma brasa toca na língua desse homem. E a mensagem que ele recebe: os teus pecados estão perdoados. Você foi purificado da sua imundícia. Os seus pecados estão perdoados. E esse homem então é chamado para ser o grande profeta de Deus, o profeta Isaías, o profeta que fala do Messias, que anuncia a vinda de um Messias, de um rei que haverá de reinar sobre Israel, o nosso Salvador. A vida de Isaías foi mudada, transformada, mas foi preciso que ele passasse por essa crise de profunda convicção de pecados, que o levou, enfim, a ser perdoado dos seus pecados e a poder trabalhar para o Senhor. Uma outra experiência bem conhecida, agora no Novo Testamento, era uma semana de festa em Jerusalém. Era a festa de Pentecostes. Era a semana de festa, 7 dias de festa em Jerusalém. Muitas pessoas vinham das aldeias, das cidades vizinhas, da zona rural, e vinham para Jerusalém para participar da festa. Durante 7 dias, a semana inteira. E as pessoas estão ali. Jerusalém está com muita gente. Muitas pessoas, e as pessoas estão descontraídas ali em Jerusalém. E foi justamente naquele domingo quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Em cumprimento da promessa do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para formar a igreja. E então, aquele acontecimento, a descida do Espírito Santo, e as coisas que aconteceram naquele dia, naquela reunião dos discípulos, chamou a atenção da multidão. E as pessoas então que estavam descontraídas em Jerusalém, elas vão curiosamente descobrir o que está acontecendo ali. E então aquelas multidões se aglomeram ali. E de repente levanta-se a voz de um pescador, Pedro. E a voz daquele homem, erguendo a sua voz, ele começa a falar: vocês conheceram Jesus, o varão nazareno aprovado por Deus, que fez sinais, prodígios diante de vós. Esse varão aprovado por Deus, vocês os conheceram, vocês o conheceram. Vós o matastes. Vocês mataram o Messias. Vocês rejeitaram o Messias. E aquelas pessoas que estavam em Jerusalém estão começando a ouvir uma mensagem estranha. Que é isso? Estamos sendo acusados de ter rejeitado um homem, de termos assassinado um homem. Vós rejeitastes o Messias. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez dele Senhor e Cristo. E quando Pedro então vai desenvolvendo a sua mensagem, apresentando a pessoa de Cristo, a vida do Senhor Jesus Cristo, seu ministério, seus sinais, os seus prodígios, e ele apresenta a forma como ele foi entregue nas mãos dos homens, e ele foi crucificado, derramou o seu sangue, e como que ele foi levado à sepultura e foi deixado ali, mas ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de Deus.
E depois como Deus o exaltou à sua direita, se tornando juiz de vivos e de mortos. Então aquelas pessoas que estavam antes descontraídas em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, aquelas pessoas entram numa crise. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 2 que compungindo-se-lhes o coração. Aquelas pessoas ficaram profundamente contritas, entristecidas com aquela mensagem que elas estavam ouvindo. Devem ter ficado confusas. O que é isso? Que está contristando, que está apertando os nossos corações, que está me incomodando. E aquelas pessoas não conseguiram continuar ouvindo Pedro. Elas interrompem Pedro e elas perguntam: o que faremos? O que faremos agora? E então Pedro anuncia àquelas pessoas a necessidade do arrependimento dos seus pecados. A necessidade deles se arrependerem, deles entrarem numa contrição, reconhecimento dos seus pecados, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. E a necessidade deles serem batizados como prova de que realmente haviam se arrependido dos seus pecados e agora estavam unidos ao Senhor. Lemos depois que quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra. E aquela contrição, aquela tristeza, aquela crise emocional, espiritual, aquela contrição de sentimento de pecado, desapareceu e deu lugar a uma grande alegria. Eles agora estavam reunidos com grande alegria e permaneciam assim durante longos dias em comunhão, em oração, em louvor ao Senhor, porque haviam descoberto a salvação em Cristo Jesus. Haviam descoberto que agora poderiam ser perdoados, que foram perdoados e que agora tinham uma nova vida para desfrutar aqui. Um outro exemplo, também bem conhecido, Saulo de Tarso. Nós lemos acerca dele em Atos, no livro de Atos, no capítulo 8 e capítulo 9. Jovem Saulo de Tarso, vigoroso, plena saúde, intelectual, conhecedor dos ensinos de Israel, alguém respeitado pelas autoridades judaicas. Estava tudo bem com esse jovem, com esse homem, Saulo de Tarso. E ele estava indo para Damasco com uma comitiva para ali prender algumas pessoas que estavam confessando Cristo como Salvador e trazê-las para Jerusalém. Ele estava fazendo isso com a consciência de que estava fazendo a coisa certa. E ele está em pleno vigor físico, diz que ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Não havia nada de errado com ele, não havia nada perturbando Saulo. Mas quando ele está indo para Damasco, diz que ao meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol brilha diante dele. Ele cai por terra. E quando ele vai tentar se levantar, ele percebe que está cego. Ele perdeu a visão diante da luz que brilhou. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se levanta dali, ajudado pelos seus companheiros. Ele nada pode ver, ele está cego, ele perdeu a visão. Imagina alguém, um jovem, respeitado pelas autoridades, que tem futuro pela frente, muita intelectualidade, muito conhecimento, e de repente fica cego. Não consegue mais caminhar sozinho, precisa da ajuda. Que crise. Que coisa terrível que acontece na vida desse homem chamado Saulo. Ele é conduzido para uma casa. E ali ele fica 3 dias sem ver. E durante aqueles 3 dias ele não come e não bebe, ele não tem apetite, ele perdeu o apetite. Arrasou sua vida. Alguma coisa muito triste aconteceu com ele. Mas aquela experiência de crise, de contrição, de ser lançado por terra, de cair e ficar cego durante 3 dias, o levou a conhecer a maior riqueza que esse homem jamais podia ter imaginado conhecer. Depois ele vai escrever, se não me engano, aos Filipenses, que ele conheceu a Cristo. E ele diz: por causa da sublimidade de Cristo que eu conheci, eu perdi todas as coisas. Eu considerei tudo que eu tinha como esterco, eu joguei tudo fora, porque agora eu conheci a verdadeira riqueza, Cristo Jesus. E por causa da sublimidade de Cristo, eu perdi tudo que tinha, eu lancei tudo fora.
porque conhecia algo muito maravilhoso, a pessoa do Senhor Jesus, a quem esse homem dedicou a sua vida até a morte. Até a morte. Ele amou muito o Senhor Jesus Cristo. Mas ele caiu por terra, entrou em crise, para poder conhecer a maior riqueza que esse homem jamais havia conhecido antes, se tornar o apóstolo Paulo, aquele que mais viajou, aquele que mais trabalhou e que implantou igrejas por toda parte, na Ásia, Europa e por toda parte, trabalhando para o Senhor. Foi preso diversas vezes, apedrejado muitas vezes, por amor a Cristo. E é ele que está escrevendo esse texto que nós acabamos de ler. Mais um exemplo só. Lá em Filipos, há um funcionário público. Tem a sua família, tranquilo, tem o seu trabalho, é funcionário público, não há nada de errado com ele, está tranquilo no seu serviço e numa determinada noite ele recebe alguns presos novos sob sua responsabilidade, ele leva esses presos para a cela e esses presos são Paulo, Silas, Timóteo, provavelmente Lucas, que haviam pregado o evangelho em Filipos e haviam sido açoitados e levados para a prisão. E esse funcionário público está lá no seu emprego. E ele coloca esses presos lá, algemados, dentro do cárcere. E é meia-noite. E esse carcereiro está ouvindo esses presos muito diferentes dos outros. Esses presos, ao invés de blasfemarem, xingarem, usarem palavrões, que era normal dos outros, esses presos estão cantando louvores a Deus. Machucados, sangrando. Eles haviam acabado de ter sido açoitados. E eles agora estão presos ali. É meia-noite. E eles estão orando e cantando louvores a Deus. Certamente aquele carcereiro estranhou aquilo. Mas esse carcereiro estava tão tranquilo que diz a Bíblia que ele adormeceu. Ele adormeceu. Ouvindo aqueles cânticos, ouvindo aquelas orações, ele adormeceu. Tão tranquilo estava. O que o Senhor fez? Sacudiu a terra debaixo da cidade de Filipos. Diz a Bíblia em Atos capítulo 16 que um tremor de terra aconteceu. A terra tremeu. Houve um tremor, sacudiu os alicerces da prisão e aquele homem acorda desesperado. Ele achou que ao acontecer o terremoto e as portas dos cárceres se abriram, ele achou que todos os presos haviam fugido. E ele, como funcionário público do Império Romano, haveria de pagar com a vida. Ele entra em crise, tudo está acabado. E a crise emocional que esse homem entrou, tudo está acabado para mim. Ele saca da espada. E ele vai suicidar-se. Não há motivos para mim viver mais. Ele entra em crise, em desespero, a ponto de querer tirar a sua própria vida. Que situação emocional de uma pessoa que atenta contra a sua própria vida. É a situação desse homem, desse funcionário público que antes estava tudo tranquilo. Ele entra em crise, em desespero, ele saca a sua espada, tenta tirar a sua própria vida. Quando ele ouve uma voz vinda do cárcere, ele diz, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. É a mesma voz que estava cantando. Era a mesma voz que estava orando. E agora o terremoto já havia passado. Mas a Bíblia diz que esse homem ainda continuava tremendo. Diz que trêmulo, ele pede uma luz, dá-me uma luz. E esse homem entra na presença dos servos de Deus lá no cárcere e faz um pedido. Ele pergunta, que devo fazer, senhores, para que eu seja salvo? Um funcionário público que certamente nunca tinha ouvido o evangelho, que não tinha nenhum interesse nas coisas espirituais, de repente, ele tem o seu coração despertado. Ele está tremendo diante do servo de Deus e perguntando o que devo fazer para que seja salvo. Ele está interessado na salvação. Está quebrantado. O tremor de terra quebrou também o seu coração. Ele é introduzido numa crise profunda. O que acontece com esse carcereiro? Quando ele faz essa pergunta, que devo fazer para que seja salvo? A resposta vem imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa confiar naquele que morreu na cruz do Calvário, em seu lugar. Crê no Senhor Jesus e você experimentará a salvação. Se você fizer isso, você será salvo. Tua casa, a sua família. Se a sua família fizer isso, eles também serão salvos. E a Bíblia diz ali em Atos capítulo 16 que foi pregado a ele o Evangelho
foi pregado também à sua família o Evangelho, eles creram no Senhor Jesus Cristo. Eles confiaram no Senhor Jesus Cristo. Aquele desespero, aquele tremor, deu lugar a uma grande alegria. O fim daquele texto diz que agora aquele carcereiro levou os irmãos, os servos de Deus, para sua casa, passou a cuidar das feridas dos servos de Deus, aplicando ali alguma coisa para aliviar aquelas dores. E a esposa desse funcionário público estava lá preparando uma grande refeição, preparando uma mesa, um banquete, e diz que manifestavam ali grande alegria por terem crido em Deus. Desespero transformado em grande alegria, não só do carcereiro, mas também da sua família, manifestando grande alegria por terem crido em Deus. Então, eu creio que esses são exemplos de pessoas que experimentaram uma contrição, uma tristeza que veio pelas mãos de Deus. E essa tristeza conduziu essas pessoas ao arrependimento, conduziu-as à salvação. E essas pessoas foram transformadas e abençoadas com grande alegria que jamais pôde passar. Eu creio que não há necessidade de fazermos aqui muitas explicações. A mensagem do Evangelho é simples, que uma criança pode entender. A mensagem do Evangelho é simples, que uma pessoa analfabeta pode entender. Mas a mensagem do Evangelho é tão simples que o maior intelectual que já viveu nesse mundo também pode entender e pode ser salvo. Não há distinção para Deus. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você seja salvo. Deus interessa-se pela sua salvação. Deus intensamente deseja a sua salvação. Seja você quem for, Ele quer a sua salvação. Pedro vai dizer na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 3, que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o interesse de Deus, Ele está intensamente desejando que os homens cheguem ao arrependimento, para que eles possam ser salvos e possam desfrutar da sua salvação. Essa é uma afirmação que nós podemos fazer. Deus deseja que todos sejam salvos, não que apenas um grupo seleto, mas todos sejam salvos. Há uma outra afirmação que nós podemos fazer, que está de uma maneira muito simples e clara na palavra de Deus. Deus ama o pecador. Embora Deus abomine o pecado, deteste o pecado, tenha nojo do pecado, Deus olha para os homens que Ele criou, são minhas criaturas. Foi eu quem os fiz e os fiz para a minha glória. E Deus ama esses pecadores. João 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo, o mundo de pecadores. A carta aos Romanos, Paulo, aquele que foi convertido ao Senhor, ele escreveu depois, Romanos 5, versículo 8, ele diz, porque Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou e provou esse amor entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Preciso de uma prova maior que essa, do grande amor de Deus para conosco. Como pode alguém, ainda nos nossos dias, tentar negar essa verdade? De que Deus não ama pecadores, de que Deus abomina pecadores. A prova de que Deus ama os pecadores é que Ele entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores, estando nós ainda nos nossos pecados. Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar ali na cruz. Uma outra afirmação, a terceira afirmação que nós podemos fazer, que o que é necessário para que o pecador seja salvo, completamente salvo, já foi feito, definitivamente, perfeitamente, de uma vez por todas. A redenção, a remissão dos pecados, a expiação dos pecados foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz e o seu sangue foi derramado. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fez a purificação dos pecados. Já foi realizada. E assentou-se, descansou dessa obra. E a carta aos Hebreus ela vai continuar em quase todos os capítulos mostrando que o Senhor Jesus Cristo, com um único sacrifício, Ele realizou uma eterna redenção. Ele comprou para nós uma eterna redenção.
Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz que ele, com uma única oferta, com um único sacrifício, ele realizou uma obra necessária e suficiente para santificar completamente o pecador, separando para Deus. Então, Deus deseja salvar todos os homens. Deus ama profundamente os homens, desejando que eles sejam salvos. O que era necessário para que os pecadores fossem perdoados já foi realizado por Cristo ali na cruz, de maneira perfeita, um sacrifício único, sem necessidade de repetir-se mais. Mas para Deus agora oferecer, operar essa salvação na vida de cada ouvinte do Evangelho, Deus precisa conduzir essa pessoa a essa crise. Aí está o problema. Porque o homem natural, o ser humano, a nossa natureza foge, evita, paga um preço bem alto para fugir de qualquer crise. Nenhum ser humano em sã consciência deseja uma crise. Mas para que o homem possa alcançar essa salvação, Deus precisa conduzir a pessoa a uma crise que é chamada nas Escrituras de convicção de pecado. Convicção, compunção de coração. Compungir o coração do pecador, fazer com que o pecador sinta os seus pecados. Somente uma pessoa doente deseja um médico. Somente uma pessoa que tem um exame, um diagnóstico de uma doença grave vai desejar um tratamento. Somente uma pessoa que reconhece a gravidade dos seus pecados pode desejar a salvação. E Deus ele conduz a pessoa à contrição, para que essa pessoa possa se arrepender. E Deus então abre os braços para receber carinhosamente e abraçar o pecador e dizer: estão perdoados os teus pecados. Venha a mim. Mas qual é o problema? O ser humano natural foge disso. Ele não quer crise, ele não pensa em crise. O homem natural hoje está sendo treinado desde a infância ao pensamento positivo. Você não pode aceitar nada que seja negativo. Pensamento positivo, autoestima. A todo tempo você não aceite, não aceite, não aceite. E dessa forma o pecador que precisa reconhecer os seus pecados, ele não reconhece os seus pecados, ele foge em pensar nisso, ele não quer pensar nisso, ele se afasta disso. Qualquer pessoa que tente levá-lo a reconhecer os seus pecados, ele foge disso. Isso é negativo. Eu não quero nada negativo para mim. E o pecador está fugindo de Deus, endurecendo-se contra Deus, fugindo da graça de Deus, que pode salvá-lo e quer salvá-lo. Isso é chamado de endurecimento do coração. Nas Escrituras é chamado de endurecimento do coração. Paulo estava pregando o Evangelho para uma grande autoridade, o governador Félix. Félix assentou junto com a sua esposa para ouvir o preso Paulo pregando. E Paulo está pregando sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, falando sobre o Evangelho. Diz a Bíblia ali em Atos capítulo 24 que de repente esse homem, esse governador Félix, ficou amedrontado e disse para Paulo: pode parar, eu não quero ouvir mais, pode parar. Mais à frente, Paulo vai estar pregando para o rei Agripa. O rei está ouvindo o Paulo pregando. E Paulo está pregando, está anunciando o Evangelho. De repente esse homem, o rei Agripa, diz assim: Paulo, por pouco você me convence a me fazer um cristão. Quase que você me converte, Paulo. Quase que você me convence a me tornar um cristão. O rei Agripa quase foi convertido, ouvindo o apóstolo Paulo pregando. Em Marcos capítulo 6 nós temos a pessoa de Herodes, que passou a ouvir João Batista, que foi preso. E ele descia no cárcere e ele ouvia João Batista pregando sobre o arrependimento. E João Batista pregava mesmo sobre arrependimento. E esse homem Herodes diz que ele gostava de ouvir João Batista. Ele respeitava a vida santa de João Batista. Ele sabia que era um servo de Deus. Mas ele não queria abandonar o seu pecado. E por amor ao seu pecado, ele acabou sendo levado a rejeitar o mensageiro. E ele foi culpado da morte de João Batista,
por amor ao seu pecado. Ele resistiu. Mas a Bíblia, depois de mencionar todas essas experiências, nós vamos deixar essas experiências de lado, porque você precisa ter a sua experiência. Qual é a sua experiência hoje à noite? Será que você vai ser o próximo personagem? Temos pensado em personagens da história de Israel, Velho Testamento, Novo Testamento, mas você já tem a sua experiência com Deus? Já aconteceu alguma crise na sua vida que te conduziu a reconhecer os seus pecados e te conduziu ao arrependimento? Você já encontrou Deus, você já encontrou salvação. Você sabe o que é alegria, grande alegria por ter crido em Deus, a alegria que aquele carcereiro estava experimentando com a sua família. Você já experimentou isso? Eu sei. Em janeiro de 1987, há 27 anos atrás, eu sei o que é isso. Alguém carregado de pecados e que chega numa casa e uma tia simples abre a sua Bíblia e começa a ler passagens das Escrituras, me apontando o caminho. E naquela noite, saindo daquela casa com a convicção de que eu era salvo por Jesus Cristo, aquela noite, naquele dia, adquirindo convicção da minha salvação em Cristo Jesus, o peso do pecado foi embora. E o alívio, a alegria inundou meu coração. Você já tem essa experiência? Você já é salvo? Você já foi conduzido à convicção de pecados, ao arrependimento? Você já encontrou Cristo como seu Salvador? Você já foi abraçado por Cristo? Ele te convida hoje à noite. Mateus capítulo 11, versículo 28. Convite tão conhecido. Ele diz: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. Ah, que coisa boa, é descanso para a alma. Esse descanso pode ser experimentado aqui. Aliás, ele precisa ser experimentado aqui, porque após a morte não tem jeito. O Senhor convida: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado de quê? Cansado de uma vida rotineira, de busca de satisfação nesse mundo e não encontra nunca. O Senhor diz: vinde a mim, vocês vão encontrar em mim. Cansados e sobrecarregados de pecados que vão sendo acumulados dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E essa pessoa não aguenta mais o peso dos seus pecados. O Senhor diz: vem a mim. Vocês terão descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Lá em Jerusalém, lá em João capítulo 7, no grande dia da festa, o Senhor Jesus se levantou no meio da multidão e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nada melhor do que uma pessoa quando está com muita sede, a boca está secando de sede, do que isso aqui. Refrigério. E o Senhor diz: vinde a mim, venha a mim e beba. Que o Senhor fale ao seu coração. Ele deseja te salvar. Ele já fez o que era necessário, mas Ele te convida hoje à noite a entrar nessa crise de contrição, de reconhecimento dos seus pecados e entrar pela porta da salvação e desfrutar de uma paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Não endureça o seu coração. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 3 e Hebreus capítulo 4, 3 vezes ele vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não a minha voz, a voz de Deus, convidando, chamando, insistindo, ele diz: não endureçais os vossos corações. Certamente você será tentado, muito tentado, a endurecer o seu coração agora, no fim dessa reunião. Para que você saia daqui e esqueça tudo que você ouviu. Você vai ser tentado a isso. Não permita que o enganador faça isso. Curve-se agora mesmo, onde você está. Fala com o Senhor: eu quero ser salvo.
Eu preciso ser salvo. Abra, Senhor, o meu coração. Eu quero essa salvação, eu quero beber de Cristo, eu quero encontrar-me com o Senhor Jesus. Faça isso hoje à noite, para a sua felicidade eterna. Que seja assim. Amém.